Olá, amigos da rede social, um grande abraço a você que está no Facebook, aqui na página do Jornal Repórter Diário. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Por aqui passam aqueles que fazem a nossa região, e nós estamos focando aqui nesta semana de retomada das conversas, as entrevistas ao vivo aqui no Facebook. O Legislativo, né? Grande emoção tivemos nas eleições do ano passado, os prefeitos eleitos, a composição das câmaras de vereadores, a composição dos governos, a posse dia 1º de janeiro de vereadores e de prefeitos. Estamos aí há quase 2 semanas das novas administrações. E no dia 1º de janeiro, posse de vereadores, eleição nas câmaras municipais, e nós vamos falar hoje sobre São Caetano do Sul, que sem dúvida alguma teve a eleição mais emocionante desse ano de 2017, né? Placar apertado, até minutos antes tinha-se uma situação que foi modificada, não se sabia exatamente o que podia acontecer, e nós estamos aqui com o vencedor da disputa, volta aqui ao RDTV, Pio Mielo, do PMDB, já esteve conosco no ano passado, como o 2º vereador mais votado da cidade em 2016, e agora como presidente da Câmara dos Vereadores de São Caetano do Sul. Vereador, muito bom recebê-lo, obrigado pela gentileza, boa tarde. Boa tarde, Anderson, boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos acompanham nessa tarde onde o clima está mais ameno, pelo menos do ponto de vista climático. É uma honra estar de volta aqui nesse que é um dos principais canais de informação, de qualificação para o eleitorado do Grande ABC. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Está aqui com a gente também o repórter Carlos Carvalho, o repórter do RD, que acompanha a política regional, também vai fazer com a gente esse bate-papo. Boa tarde para você, Carlos. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Pio. Boa tarde aos internautas ligados no RD TV. Muito legal. E você que nos acompanha, é isso, ó, curta, comente, compartilhe, faça conosco mais um bate-papo importante. As nossas entrevistas têm repercutido bastante, a gente agradece de coração a cada um de vocês pela participação. E principalmente São Caetano do Sul, né? É evidente que toda a região fica atenta à região do ABC, mas para você que é de São Caetano, um recado especial, compartilha aí. Eu já está na página do professor Pio, está na página do Anderson Afonso, na do Repórter Diário e tantas outras que eu tenho certeza compartilharão esse bate-papo. Então participe com a gente ao longo da nossa conversa, a gente vai citando algumas das perguntas e algumas das participações também, tá bom? Manda joinha, manda coraçãozinho aí, que vai ser muito legal ter você com a gente nesse espaço. Bem, deixa eu começar exatamente com o momento da eleição, né? Eu falava da eleição emocionante, o 10-9, o Pio Mielo que teve o voto de Sueli Nogueira, que se votasse em si mesma seria a presidente, mas depois justificou essa atitude, que foi comemorada pelos apoiadores de Pio Mielo na chapa vencedora, né? Como um gol do Corinthians aos 48 do segundo tempo, né, Pio Mielo? Emoção alvinegra nesta eleição. Como é que foi a eleição, o processo de construção da eleição primeiro, que levou à sua vitória no dia 1º de janeiro? Obrigado. Primeiro, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, estendo meu abraço a todos os vereadores da Câmara de São Caetano do Sul, os quais eu os represento agora na presidência da Casa. Foi um processo que eu acho que quem ganhou, na verdade, foi a Câmara de São Caetano. Foi um processo extremamente democrático, onde os vereadores, os 19 vereadores, depois de vários dias, vários meses de conversações, buscou-se alguns entendimentos. O grupo eleito dos vereadores, não pela chapa do prefeito eleito, né, os vereadores que foram eleitos por outras agremiações partidárias, depois de muito diálogo, entenderam que eu reunia algumas características específicas para conduzir a casa e decidiram pelo nosso nome, né? Eu somei os 3 vereadores do PMDB, o meu voto, da minha amiga Sueli Nogueira, o do próprio Sidão da Padaria, somamos os 2 votos do PP, o vereador Chico Bento e o professor Jander Lira, somamos os 2 votos do DEM, Maurício Fernandes e Dr. Serafim, o voto do Moacir Rubira, do PRB, e por fim, né, aí sim uma construção de última hora, conversamos com os vereadores do PR, o Biratã Figueiredo e César Oliva. O Biratã era um pré-candidato, entendeu que poderíamos somar forças e compor uma chapa do nosso campo, do nosso grupo. Eu convidei para ser vice em nossa chapa, ele aceitou. A partir daí fez um compromisso político, onde não houve vaidades, não houve nenhuma interferência externa, e numa disputa acirrada conseguimos vencer essa eleição, que foi um marco para a cidade,
porque mostra a total independência, desenvoltura da Câmara de São Caetano do Sul. Não aceitamos o rótulo de ter sido uma vitória de oposição. Né? Em nenhum momento nós nos colocamos contra a administração do prefeito. O prefeito, inclusive, que respeitou demais o processo da eleição da Câmara, não teve um papel ativo, não interviu, não exigiu nenhum nome, foi uma construção da Câmara, mas é claro que, por ter sido eleito não pela coligação do prefeito, isso nos dá a liberdade, a autonomia para questionar, perguntar, exigir aquilo que a gente entende que é a favor da cidade. Muito bem. E esses primeiros dias de administração, internamente, o que já foi possível fazer em relação à Câmara? Nós estamos preparados. Primeiro, essa semana e meia, foi uma semana ainda de eu tomar ciência do que aconteceu. Né? Eu fui protagonista de uma situação diferenciada, como nós já narramos, né? Uma eleição altamente disputada, e aí eu estou tomando pé dos procedimentos internos da casa. Terminamos agora as nossas nomeações para um quadro extremamente técnico e qualificado. Acabamos de equacionar as composições de assessorias dos demais vereadores. Pedi um levantamento minucioso de todos os contratos e serviços que a Câmara tem. Pretendo, se não esta semana, mas no início da próxima semana, já publicar alguns decretos visando a austeridade e comprometimento financeiro da casa. Né? O Brasil passa pelo momento de recessão, de retenção econômica. Os prefeitos das cidades vêm colocando medidas para conter despesas e a Câmara de São Caetano também irá nessa mesma linha. Não quis me precipitar, né? Meu primeiro cargo enquanto gestor público, apesar do legislativo. Então, fiz um requerimento a todas as diretorias que me apresentassem um relatório minucioso de todas as áreas, do jurídico, do administrativo, do legislativo, de finanças. E agora, com esse olhar mais aprimorado de como estão os trabalhos da casa, nós iremos apresentar semana que vem, eu irei apresentar uma série de medidas visando o bom desempenho da casa, que atenda o administrativo, né, que dê condições de trabalho aos vereadores, que cuide do patrimônio de todos, que é a Câmara Municipal, mas também que versa sobre o bem público, o cuidado com a coisa pública. Bem, estamos falando com um vereador, já um político experiente, segundo mandato na Câmara Municipal de São Caetano, agora com esse desafio de comandar o Legislativo pelos próximos 2 anos, mas não podemos esquecer da origem. Professor Pio Mielo, professor de matemática, orientador sobre orçamento, sobre cuidado com finanças. Agora, na Câmara, você vai ter que colocar isso à prova, hein, Pio? Iremos colocar. Nós temos um compromisso, né, de gestão da casa, sem comprometer os principais serviços, mas, de fato, iremos gastar apenas o que, de fato, for necessário, né, fazendo a devolutiva ao Executivo do que for preciso, para que nós possamos ajudar as contas, inclusive do Executivo, inclusive do Prefeito. Muito bom. Carlos? E existe algum tipo de questionamento em relação ao número de funcionários comissionados? Você tem essa noção se o TCE também foi até São Caetano para falar sobre isso? E se teve, quais são as medidas que você vai tomar em relação a isso? Você pretende conversar com os demais vereadores para acertar essa questão? Já estamos conversando com os demais vereadores. Eu tenho uma consulta jurídica, né, ainda esta semana, se eu não me engano, inclusive amanhã. A ideia, semana que vem, eu farei uma visita técnica, um entendimento, inclusive com o Tribunal de Contas, para que a gente possa tomar todas as medidas possíveis para atender às exigências legais que o TSE aponta, sem prejudicar o serviço da casa. Né? Eu tenho certeza que a Câmara de São Caetano, que teve um altíssimo grau de renovação, 13 vereadores novos, né, desta gestão assumiram agora, então há uma compreensão de todos que nós precisamos nos adequar às exigências legais apontadas pelo Tribunal de Contas, mas também não podemos prejudicar os serviços da Câmara de São Caetano. É uma Câmara importante, temos uma população de 160 mil habitantes, o canal direto da população junto ao Poder Público se faz através da Câmara, se faz através dos 19 vereadores, é importante que ele tenha assessoria técnica que dê suporte a isso, mas sempre em respeito às finanças do município e às finanças do orçamento municipal. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está nos assistindo. Muito obrigado a Soraya Lima pela manifestação, parabéns pela conquista, mandando um abraço aqui para o Pio. A Priscila Sina, Priscila escreve assim: espero que os vereadores ajudem
e não atrapalhem o prefeito Aurico. Você já falou da questão do rótulo da oposição, mas acho que tem que insistir nisso, né? Para não atrapalhar o prefeito, é isso? Nem nós iremos atrapalhar o prefeito e nem o prefeito pretende atrapalhar a cidade. Nós iremos, assim, são poderes distintos. O prefeito enviará, por exemplo, de um exemplo concreto, tende a enviar para casa nos próximos dias um projeto de interesse da educação da cidade. É um projeto polêmico, nós iremos estudar, avaliar, mas em nenhum momento não é vontade nem da presidência, nem da mesa diretora, muito menos do conjunto dos vereadores, fazer oposição por oposição. Mas o debate enriquece a cidade, o debate ajuda a formar e informar as pessoas. Eu acho que é desta maneira que o equilíbrio de forças fará com que São Caetano continue avançando. Aliás, o prefeito falou sobre isso logo nos primeiros dias de governo, isso já está definido, o recesso será levantado para a votação desse projeto? Prefeito, essa demanda parte dele. Há um desequilíbrio na oferta de vagas para as escolas de ensino infantil. São Caetano vem sofrendo um boom imobiliário de pessoas que estão agora indo morar na cidade por conta da entrega dos seus apartamentos. A crise econômica fez com que crianças saíssem da rede particular e buscassem a rede municipal. Então precisamos aí equacionar o número de vagas com o número de crianças na nossa cidade. O prefeito sugeriu, apontou a necessidade para a Câmara de pedir para levantar o recesso, em isso ocorrendo para que nós ajudássemos na abertura de uma escola. O trâmite formal para que o nosso internauta entenda, o prefeito que solicita que o levante do recesso envia para a Câmara um requerimento pedindo que a presidência convoque os vereadores para discutir especificamente um determinado projeto de lei. O prefeito fazendo, eu creio que devo fazer, se não até sexta-feira, no começo da próxima semana, eu recebo esse projeto de lei, o encaminho para as comissões devidamente que serão montadas para esta finalidade. Se tudo ocorrer dentro dos trâmites legais, na quinta-feira, dia 26, a Câmara, de maneira, salvo a minha memória, também única na sua história, levantará o recesso para discutir e votar um projeto de interesse da cidade. Então isso mostra aí para a Priscila, se eu não me engano, que a Câmara não está em nenhum momento fazendo oposição por oposição, mas a gente quer debater, a gente quer entender. Nós, vereadores, temos a obrigação de legislar e dividir a responsabilidade com o Executivo. Alexandre Risso, parabéns à equipe RD, parabéns presidente Pio Mielo, estamos juntos sempre. Wilson dos Reis, Dali, professor, vai Corinthians, legal. Sempre. Milton Feijão, parabéns professor Pio pela presidência da Câmara, juntos somos mais, corintiano também. Odete Pescara, parabéns professor Pio Mielo, estamos juntos. Marco Antônio Fiorio está conosco também. A Kelly Segato, oi Kelly, obrigado pela participação, viu? Boa tarde para o João Fábio, que está com a gente, Mônica Risso, a Ananda Loyola, obrigado, Tamara Regina Soldera, também está com a gente, a Cléo Rodrigues também está nos acompanhando, e a Cléo escreve aqui o seguinte, professor Pio, o que o senhor pode informar sobre convocações de concursados, já que o prefeito falou em uma entrevista que iriam ser demitidos 1.300 funcionários. O senhor sabe se os concursados que estão na espera serão chamados? Eu não consigo afirmar, hoje nós estamos aí fechando o 8º dia útil, de fato, o prefeito eleito está fazendo um reajuste da máquina pública, está diminuindo o contrato de terceiros, com uma decisão exclusiva do Executivo. A partir dessa readequação administrativa de pessoal, a decisão dele convocar ou não profissionais já concursados. Eu entendo que quanto mais concursados a máquina pública tenha e menos terceirizados, é melhor. Você tem mais transparência, menos ingerência política, mas essa afirmação, se ele irá ou não convocar, isso cabe exclusivamente ao prefeito. Salvo a minha memória, teve um decreto publicado que, por hora, ele suspendeu a convocação de novos concursados, está agora colocando a casa em ordem para que depois ele possa, à medida das necessidades das secretarias, convocar ou não. Mas isso, no momento oportuno, ele irá tomar uma decisão e a Câmara irá se pronunciar de maneira responsável perante a cidade. No caso da Câmara, tem concurso, tem gente esperando para ser chamado? Você tem essa informação ou não? Não, tem cadastro de reserva, caso um ou outro profissional já concursado, já atuando na Câmara, seja transferido, saia ou peça demissão, aí sim o setor administrativo da Câmara pode
convocar o segundo, o terceiro, o quarto, já não há essa necessidade. Mas não há essa necessidade. Hoje a Câmara ela está, do ponto de vista funcional, do seu quadro de funcionários, tanto os comissionados, como nós já discutimos, quanto os concursados, extremamente bem regularizada. Até faço aqui uma menção, um agradecimento aos ex-presidentes da Casa, que tiveram sempre uma responsabilidade de gestão junto à Câmara Municipal. Muito bom. Um abraço também ao Elísio Peixoto, que está nos ouvindo, está nos acompanhando, nos assistindo aqui. Abraço ao presidente Pio Mielo, vereador reconhecido pelo voto consciente como um dos parlamentares mais atuantes da cidade. Parabéns pela entrevista. Obrigado, Elísio. Um abraço. Agradeço. Elísio é um formador de opinião da cidade, faz uma avaliação técnica dos vereadores da cidade. Inclusive, eu sugeria que faça isso com as demais câmaras do ABC, porque isso qualifica o trabalho. Fui eleito em 2013 e 2014 o vereador mais atuante da cidade. Isso nos deu qualificação para, na disputa da eleição, ter obtido uma votação expressiva, o segundo mais votado da cidade, e deu confiança aos demais vereadores para que confiasse a mim o árduo trabalho de conduzir a casa por esses 2 anos. Carlos. Vamos a uma questão um pouco mais regional do que exatamente São Caetano. Agora, o ex-vereador de São Caetano está no consórcio, que é o Fábio Palácio, que é o novo diretor da entidade. Chegou a hora das câmaras também reverem esse papel nessa questão regional e também procurarem mais espaço dentro do consórcio para ajudar mais na região de uma forma mais efetiva. A gente sabe que teve há 4 anos atrás um princípio ali de um fórum regional dos vereadores, mas acabou não seguindo muito em frente. Como é que você vê essa participação dos vereadores em âmbito regional? Eu acho que é uma obrigação nossa. Estendo aqui meus parabéns ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que assumiu a presidência do consórcio, e o parabenizo, congratulo pela escolha do meu colega, amigo, vereador Fábio Palácio, para estar à frente dessa importante entidade. Eu fico feliz porque tanto eu quanto o Fábio fomos sempre, ao longo desses 4 anos, lado a lado, defensores do consórcio. E ambos entendemos que o consórcio precisa assumir um papel mais executor, mais executivo, né? Nós precisamos tirar do papel as boas ideias e, de fato, executá-las para melhorar a vida dos municípios, principalmente no que tange aos problemas regionais. Segurança, drenagem, trânsito. Então, o consórcio tem esse fundamental papel, mas não apenas de grandes discussões utópicas, e sim de execução, buscar recursos e implementar projeto. E nesse intuito eu creio que as câmaras são fundamentais. Eu pretendo, na semana que vem, fazer uma visita institucional ao consórcio, ao vereador Fábio Palácio, que assume agora a responsabilidade de conduzir, do ponto de vista de secretariar, o consórcio, e propor uma agenda para que os presidentes das câmaras, né, os 7 presidentes, tenham também aí um fórum mensal de discussões para ver no que as câmaras possam contribuir com as suas cidades, né? No que a Câmara de São Caetano, que estiver ao meu alcance, me coloco à disposição do consórcio para dar a celeridade, para dar a contribuição que nos cabe. Nós não vivemos numa ilha, né? É claro que cada cidade tem as suas características próprias. São Caetano tem uma realidade diferente de outros municípios, mas há problemas em comum que precisam de soluções em comum. Entendo que o Fábio, na condição de engenheiro, advogado, reúne as qualidades técnicas para isso e as qualidades políticas, até porque tem uma longa história já na Câmara, de compreender e colocar as câmaras a seu favor. Eu acho que, excelente a sua pergunta, eu acho que as câmaras têm a obrigação de pensar de maneira coletiva e regional a favor do grande ABC. O senhor vê hoje que as câmaras não estão conseguindo ter esse papel, estão um pouco perdidas, porque a gente sabe que uma vez ou outra algum projeto que vem do consórcio acaba indo para as câmaras de forma igualitária, assim. Mas os vereadores ainda estão muito perdidos nesse papel regional, ainda não estão incluídos nesse papel regional? Não, eu salvo a minha memória, eu lembro que em 2000... O problema é que as câmaras, esses últimos 4 anos, a gente teve muita influência das eleições externas. Quer dizer, 2014, eleição presidencial, eleições de deputados do grande ABC, 2015, já entrou no ritmo das eleições municipais do ano seguinte. Eu creio que agora, com o calendário eleitoral mais calmo, as novas câmaras, principalmente pelo nível de renovação que todas tiveram, elas têm o direito e a obrigação, o dever de se colocar mais atuante e presente ao chamado do consórcio. A gente entende que o consórcio responsável são os prefeitos, né? Eu creio agora que sob a liderança do prefeito Orlando Morando, sendo secretariado pelo Fábio Palácio,
ele pode tomar uma postura de um instrumento mais executor, né, de implantar de fato medidas, e aí as câmaras, no que tange à legalidade e até onde ela pode seguir, mas é se colocar à disposição. O vereador é quem tem um contato direto com o munícipe no seu dia a dia, em todas as cidades. Então ele é o porta-voz da população, junto aos prefeitos, junto ao próprio consórcio. Então é fundamental que a gente se coloque à disposição. Mas fique muito claro que isso é uma decisão de cada Câmara, de cada papel, né? Eu sou um defensor de um olhar regional, tenho certeza que os colegas que assumiram, né, tanto Santo André quanto São Bernardo, são colegas que a gente já tem um bom relacionamento, vão tentar levar essa experiência, essa vontade para as outras cidades também. Conversa com o Pio Mielo, sendo assistida aqui pelo Marcelo Todaro, pela Deia França, pela Roberta Pereira, obrigado Roberta, pelo Luiz Carlos Poli, o Catatal Marcos Pérez também se manifesta por aqui, o Ivo Henrique também nos acompanha, obrigado ao vivo nesse bate-papo com o Pio Mielo. E, aliás, Pio, a gente recebeu aqui esta semana já seus dois colegas, os presidentes de Santo André e São Bernardo, e a pergunta feita a eles também será feita a você, porque o desafio é comandar a Câmara, mas Pio Mielo precisa também fazer seu mandato andar, né? Seus projetos, suas ideias, aquilo que defende para a cidade de São Caetano. Como é que você vai dividir seu tempo? Já conseguiu organizar aí a sua vida para poder ser presidente e ser vereador ao mesmo tempo? Ainda não consegui. Fiz até a brincadeira que hoje foi o primeiro dia do ano que eu consegui almoçar, por incrível que pareça. Né? Não foi, graças a você que você me colocou essa agenda, eu consegui sair um pouquinho antes. Tá vendo? Né? Almocei um pouquinho para estar aqui. Mas a ideia é essa. Eu tenho um gabinete, enquanto vereador, um gabinete extremamente preparado e qualificado para o atendimento à população, para entender os anseios, né? Preparar indicações, projetos de leis que versam sobre a qualidade do mandato que eu preciso manter em alto nível. Nós tivemos 13 leis aprovadas no último mandato, pretendo continuar no ritmo de defesa da cidade e montei uma equipe técnica preparada para me assessorar enquanto a presidência da Câmara. Claro que esse início de gestão é um pouco mais conturbado, né? Nós temos que acalmar os ânimos, acomodar as forças políticas da cidade, mas eu creio que a partir da semana que vem a gente consiga conciliar tanto a responsabilidade enquanto presidente, a responsabilidade enquanto vereador, a responsabilidade enquanto marido, pai, amigo, torcedor do Corinthians. Então, aos poucos a gente vai conseguir, eu tenho certeza, equilibrar a nossa vida para que nenhum lado saia prejudicado. Falou de ânimos acirrados, tem muita gente ainda nervosa em São Caetano? Ainda tem, né? As pessoas precisam entender que, primeiro, a política não faz inimigo, a política faz adversário. A eleição, propriamente dita, ela terminou no dia 2 de outubro. A eleição para a presidência da Câmara terminou no dia 1º de janeiro. Agora escrevi uma nova página para as cidades, né? Então, é claro que quem chega traz o seu time de confiança, quem chega traz, né, os seus profissionais que entende que vão responder melhor aos seus anseios, mas é natural que ao longo de um início de governo, algumas forças irão se acomodando. Eu acho que da gestão passada do prefeito Paulo Pinheiro há excelentes quadros técnicos que poderiam continuar contribuindo com a cidade, com a administração da cidade. Entendo que há excelentes quadros técnicos e políticos que o prefeito Aurico trouxe para a sua gestão. Então eu creio que com o tempo a gente consiga acomodar e buscar o que há de melhor para que a cidade, para que a Câmara, para que os mandatos respondam à altura do que o cidadão de São Caetano precisa. O acirramento da campanha eleitoral do ano passado, 2012 também foi uma eleição muito acirrada, muito renhida, não é? Essa soma aí dessas duas eleições últimas acabou, de fato, deixando os nervos à flor da pele. E cada uma das atitudes com todo mundo esperando para rotular, né? Vou citar aqui um exemplo, a montagem da equipe da Câmara Municipal, né? As indicações feitas por você, Pio, na Secretaria-Geral, com o Nilson Bonomi, no comando do jurídico, com o Daniel Pastorim, figuras que estiveram presentes no governo Paulo Pinheiro. Muita gente, olha lá, o Pio já está se armando, já está... isso serviu para alguns como provocação ao prefeito Aurico. Acho que é legal esclarecer isso, né? Quais foram os fatores determinantes para que você montasse essa equipe? Você é o presidente, tem essa deliberação e qual é a intenção, afinal de contas, você falou agora que todos têm que estar unidos pela cidade. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso? Sem dúvida. Eu terminei, dia 31 de dezembro, o meu primeiro mandato enquanto vereador. A única experiência que eu tive com gestores públicos
foram gestores do governo do prefeito Paulo Pinheiro, o qual eu tinha proximidade. Quando eu decidi nomear, quando me foi dado o direito, enquanto presidente eleito, de montar uma assessoria, eu busquei, dentro de cada quadro, aquilo que eu entendia como sendo o melhor para a administração da Câmara. E aí quem responde politicamente pelas ações da Câmara sou eu. É claro que eu ouço os demais vereadores, não só os 9, 10 vereadores comigo que me elegeram, mas eu quero fazer uma gestão democrática. Já recebi praticamente todos os vereadores na presidência, então é uma presidência que está aberta a todos os vereadores, né? Recebi a visita do meu amigo Edson Parra, ao qual eu tenho muito respeito, muito carinho. Recebi a visita do Tite Campanella, líder de governo, né? Tenho conversado, fui a todos os gabinetes me colocar à disposição, então é uma presidência de fato aberta para todos. Decidi pelo Nilson Bonomi, por entender que ele reúne as qualidades técnicas para exercer a função de diretor administrativo, essa expressão de secretário-geral. Ah, não é isso. Não é isso? Alguém cunhou de maneira errônea. Importante esclarecer. Ele é diretor administrativo, ele responde pelas decisões compartilhadas com a presidência administrativa, tem um diretor legislativo, tem um diretor de orçamento e tem um diretor jurídico e um diretor de comunicação. São 5 diretores que a Câmara tem. Para a diretoria jurídica, convidei o doutor Daniel Pastorim por entender que os 4 anos à frente de uma pasta importante no Executivo daria o respaldo que a Câmara precisava ter. Então, estou tranquilo e sereno. Não foi nenhum gesto provocativo, não foi nenhum gesto no sentido de enfrentamento ao governo, até porque o prefeito José Aurico tem e deve todas as autonomias, tem toda a autonomia nas suas nomeações, como eu tenho enquanto chefe do Poder Legislativo. E aí nós estamos nos entendendo, dialogando, buscando um consenso. Já esteve com o prefeito? Já estive por 3 oportunidades já com o prefeito, tenho ido em todos os atos oficiais que a minha agenda acomode. Ontem recebemos a visita na Câmara do Gerson Sartori, ex-vereador, que fará o papel institucional de relação com a Câmara, esteve reunido com os vereadores que a mim confiaram a presidência da Câmara. Então, não houve, não há e não haverá nenhum fato de agressão política, verbal, funcional, em relação ao Executivo. São 2 poderes distintos que se respeitam e querem o melhor para a cidade. Se o prefeito enviar algum projeto polêmico para a Câmara, que o conjunto dos vereadores entender que não é o melhor para a cidade, nós iremos colocar em votação e, se a maioria entender, assim irá rejeitá-lo. Se ele enviar projetos para a Câmara que a gente entenda que vai de interesse da população, nós iremos aprová-lo. Até porque o presidente ele não vota, o presidente ele concilia, ele conduz as votações no seu dia a dia. Então, esses rótulos de oposição, eu respeito as opiniões contrárias, mas eu não as acato. Eu creio que estamos no caminho correto para o bem da cidade. Bem, estamos caminhando para o final da conversa, agradecendo aqui o Sidney Rodrigues, o Ricardo Júlio Dias, o Marcos Marinelli, Salvador Júnior, muito obrigado, Darlan Olivo também com a gente, Maga Cássia, obrigado, ela perguntava sobre o Bonomi, já teve a questão respondida, Solange Ribeiro, muito obrigado, a Michele Espinosa, o Bruno Castro, todos aqui com a gente, Fábio França, muito obrigado. E aqui apenas alguns, entre tantos que já se manifestaram e ainda se manifestarão, tenho certeza, nesse bate-papo com o Pio Mielo, presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Ele é do PMDB, 2º mandato como vereador, eleito dia 1º de janeiro para comandar a casa nos próximos 2 anos. Tenho certeza voltará aqui para poder atualizar informações, para fazer com que haja um canal de maior proximidade com o cidadão de São Caetano do Sul, que deve sim ter muita atenção sobre aquilo que é feito no Legislativo, porque lá estão os seus representantes, de toda a população de São Caetano do Sul. Professor Pio, foi muito bom recebê-lo, obrigado pela gentileza, fique à vontade para o seu destaque final a quem nos acompanha. Eu que agradeço a gentileza de estar aqui presente, de poder dialogar com a população do ABC e principalmente de São Caetano. Eu tenho a responsabilidade, a obrigação moral e eletiva de conduzir a casa nos próximos 2 anos, dando a transparência que se faz necessária e obrigatória, a modernidade, a agilidade, uma gestão democrática, onde a gente dialogue com todos os setores da sociedade, com a população. Deixo o meu convite para que as pessoas
para que os munícipes participem, né, das sessões da Câmara, que ocorrem às terças-feiras, a partir das 17 horas, já na primeira terça-feira de fevereiro, já estaremos de volta, independente da sessão do recesso, como eu já lhe disse. Deixo aqui os meus canais de comunicação, meu Facebook, Professor Pio Mielo, meu WhatsApp, 9746-15015. Então, a gente conduziu esses 4 anos enquanto vereador de maneira bem transparente, bem presente no dia a dia, e continuarei sendo mesmo à frente desta importantíssima Casa de Leis de São Caetano do Sul. Valeu. Obrigado, Pio. Carlos Carvalho, grande abraço, obrigado, até a próxima, Carlos. Abraço, Anderson, abraço, Pio, boa sorte na presidência da Câmara, valeu, internautas. É isso aí, você que curte, comenta e compartilha, continue aqui com a gente. Pegou a conversa pela metade? Calma, não fica bravo, daqui a pouco tem, rapidinho já pinta aí o vídeo inteirinho para você assistir a entrevista, no horário que você puder, tranquilão, para ver tudo que disse aqui o presidente da Câmara, para poder cobrar, para poder interagir com o Poder Legislativo. Cidadania é isso. Mais informações em www.reporterdiario.com.br. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Grande abraço!